Olá, meus queridos amigos e amigas, daremos continuidade ao nosso curso de Direito Previdenciário para o concurso do INSS. Na aula anterior, falávamos dos IAPs. Os IAPs que são a segunda fase da evolução da Previdência Social no Brasil. Nós vimos que a Previdência começou a se organizar por meio das CAPs, que eram as caixas de aposentadorias e pensões, que eram organizadas por empresas. Aí, numa segunda fase, passou a ser organizada através dos IAPs, Institutos de Aposentadorias e Pensões, que eram organizados por categorias profissionais. E agora vamos dar sequência, né? Antes de dar sequência, eu vou falar ainda uma dica para você obter a legislação lá no site do Planalto, que a gente falou na aula anterior. Sempre pegue o texto compilado das leis, né? Porque quando você pega o texto que não é compilado, aparecem também aqueles artigos da lei que já foram revogados. E os artigos da lei que já foram revogados não interessam para o estudo do concurso. Para o estudo do concurso, só interessa aquela legislação que tiver em vigor na data da publicação do edital. Então, por isso, você sempre dê preferência, quando você pegar o texto lá da Lei 8.212, 8.213, Constituição Federal, Decreto 3.048, sempre pegue o texto compilado. Aqueles que estão lá no meu blog, que eu coloquei para vocês, tem o link já do texto compilado. Então, dê preferência a pegar aqueles links, o texto daqueles links que estão lá no meu blog. Tá legal? Agora vamos para frente. Vamos dar continuidade a essa evolução legislativa da Previdência Social no Brasil, né? No ano de 1963, foi criado o Fundo Rural. O Fundo Rural é importante porque o Fundo Rural leva a previdência social para o campo, para a zona rural, para o trabalhador rural. Até 1963, a previdência social não abrangia os trabalhadores rurais. A partir de 1963, com a criação do Fundo Rural, o trabalhador rural também passou a ter direito à previdência social, né? Então, é um marco importante, o ano de 1963, aí com a lei número 4.214, que criou o Fundo Rural. Em 1967, é criado o INPS. Vejam, não é o INSS. O que existe hoje é INSS. Mas antes do INSS veio o INPS. O INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, ele foi criado em 1967, 1º de janeiro de 1967. Com a criação do INPS, que é uma autarquia federal, foram unificados aqueles vários IAPs que existiam anteriormente. Na aula passada a gente falou dos IAPs, né? Nós temos aqui apenas 4 exemplos, mas existiam outros além desses 4. Aqui foi mostrado o IAPM, IAPC, IAPB, IAPI a título de exemplos. Mas existiam vários IAPs no Brasil. E todos esses IAPs que existiam até o final de 1966, a partir do dia 1º de janeiro de 1967, esses IAPs foram unificados. Houve uma fusão de todos esses IAPs em um instituto só de previdência, chamado INPS. Agora preste atenção a um detalhe importante. O INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, ele foi criado por intermédio, através do Decreto-Lei número 72. Aí vejam, esse Decreto-Lei número 72,
ele é do dia 21 de novembro de 1966, 66. Porém, esse decreto-lei, ele só entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1967. Então, qual foi a data que o INPS foi criado? A data que o INPS foi criado foi a data que o decreto-lei entrou em vigor. Porque, embora ele já tivesse sido, o decreto-lei já tivesse sido publicado no Diário Oficial da União, porque ele é do dia 21 de 11 de 66 e foi publicado no dia 22 de 11 de 66, mas ele ainda não tinha entrado em vigor. Ele só vai entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 67. Então, na verdade, o INPS só passou a existir a partir do dia que o decreto que o instituiu, o decreto instituidor, entrou em vigor. Então, se aparecer alguma questão de prova, e já apareceu, eu mostro já para você, dizendo que o INPS foi criado em 1966, está errado. A lei é de 1966, mas ela só entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 67. Então, na verdade, o INPS foi criado em 1967. Olha aqui a lei. É bom matar a cobra e mostrar a cobra morta. Negócio de mostrar o pau, isso não presta não, viu? Negócio de ficar matando cobra e mostrando o pau. Você tem que mostrar a cobra morta. Então vamos mostrar a cobra morta aqui, tá bom? Olha aqui, presta atenção aí na tela do computador. Decreto-lei número 72. Isso é lá no site do Planalto, aquele site magnífico que tem toda a legislação gratuita, você pode pegar à vontade. Então entra lá no site do Planalto e olha o Decreto-Lei número 72. Aí vejam, ele é de que dia? Ele é do dia 21 de novembro. Do dia 21 de novembro de que ano? 1966. O que é que ele faz? Unifica os institutos de aposentadorias e pensões, aqueles IAPI, IAPTI, IAPCI, IAPBI, IAPM, IAP, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ele unifica todos aqueles antigos institutos de aposentadorias e pensões, todos aqueles antigos IAPs, unifica em um instituto só. E como é o nome desse novo instituto que foi criado? Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. Então veja, aqui o artigo 1º diz: os atuais institutos de aposentadorias e pensões, aquele IAPI, IAPB, IAPN, IAPT, IAPT, são unificados sob a denominação Instituto Nacional de Previdência Social. Então, se acabaram todos os outros, houve uma fusão, uma unificação, e passou a existir só um. Aí vejam, a tendência dessa evolução legislativa da Previdência Social no Brasil é a cada passo e havendo uma concentração maior, né? Começou como? Cada empresa tinha sua CAPES, Caixa de Aposentadoria e Pensões. Aí as CAPES foram unificadas em IAPs. Aí cada categoria profissional tinha o seu IAP. Aí agora, os IAPs foram todos unificados num instituto só, com o nome INPS. INPS é interessante no estudo do português, porque ele foge àquela regra, é uma exceção àquela regra de que antes de P e B sempre vem N de Maria. Aqui, ó, INPS, antes do P vem o N de nada, né? Interessante, é uma exceção à regra, né? É porque é uma sigla, obviamente, né? Então, INPS. Sim, aí vamos para a questão da data da criação, porque isso caiu, inclusive, na prova do último concurso do INSS. Eu mostro já a questão para você. Aí veja, o decreto-lei é de novembro de 66, 66, 21 de novembro de 66. Agora vamos para o final aqui, ó. O final do decreto-lei. Artigo 46. Aí vejam, ele é do dia 21 de novembro de 66 e foi publicado no DOU. DOU é Diário Oficial da União. Foi publicado no DOU do dia 22 de novembro de 66. Mas veja aqui o artigo 46, presta atenção, por favor. O artigo 46 diz: o presente decreto-lei entrará em vigor. Entrará em vigor quando?
no primeiro dia do segundo mês seguinte ao de sua publicação. Aí veio, primeiro dia do segundo mês. Qual foi o mês que ele foi publicado? Está aqui o mês que ele foi publicado. Novembro de 66. Aí, dezembro é o primeiro mês, dezembro de 66 é o primeiro mês, janeiro de 67 é o segundo mês. Aí, no primeiro dia do segundo mês. Então, na verdade, ele só entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1967. 67. Então, quando é que o INPS foi criado, minha gente? Quando? Dia 1º de janeiro de 1967. Por isso está aqui a data. 1º de janeiro de 1967 foi a data que o INPS foi criado. Beleza? Aí veja a questão. Essa questão caiu no último concurso do INSS. O último concurso para o cargo de técnico do Seguro Social, ano de 2016. Aí veja o que dizia, a questão número 53, dizia: na década de 30 do século passado, né, as caixas de aposentadorias e pensões foram reunidas nos institutos de aposentadoria e pensão. Bem, até agora, tudo beleza, né? Tranquilo até agora? Foi isso que aconteceu, né? Na década de 30, né? Foi? A partir de 1933, lá em 1933 foi criado o IAPM, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Marítimos. Aí ainda na década de 30 foram sendo criados outros IAPs, e esses IAPs, eles unificavam as caixas de aposentadorias e pensões. Então, na década de 30 do século passado, as caixas de aposentadorias e pensões foram reunidas, unificadas, fundidas nos institutos de aposentadorias e pensão. Até agora é tudo tranquilo. Organizados pelo Estado, porque cada um daqueles IAPs era uma autarquia federal. Como autarquias federais, até agora, ó, beleza, até agora não tem nada de errado. Aí vejo aqui, ó. Em 1966, esses institutos, ou seja, esses IAPs, foram transformados no INPS. Certo ou errado? Certo ou errado? Olha, o gabarito preliminar desta questão deu como certo. Obviamente, o membro da banca examinadora não prestou bem atenção ao artigo 46 do Decreto-Lei número 72. Provavelmente foi isso, né? É verdade. Tem alguns membros da banca examinadora que não são muito atentos, cometem alguns erros. Bem, eu, nesse concurso de 2016, a minha vida durante esse período foi uma verdadeira maratona, dando aula para esse concurso do INSS. Eu me entreguei de corpo e alma, viajei o Brasil todo dando aulões, dei aula, videoaulas, aula online em vários cursinhos por aí, nos melhores do Brasil. Então eu estava completamente identificado, participando junto com os alunos desse processo, né? Então, assim que saiu o gabarito preliminar, eu orientei a todos os meus alunos do Brasil todo a apresentarem recurso. Obviamente, apresentou recurso quem tinha marcado errado, né? Quem tinha marcado certo, obviamente, não apresentou recurso, porque queria que permanecesse daquele jeito. Mas a minha condição de professor é de que se faça justiça. Se era para ser errado, tem que a banca examinadora dizer que está errado. Sabe o que é que a banca examinadora fez? Depois que os alunos apresentaram os recursos, em vez de trocar de certo para errado, que era o justo, a banca examinadora, ela anulou a questão. A questão foi anulada.
Por que, professor, foi anulada? Pergunte a eles. Eles quem, professor? Os caras da banca examinadora, que eu não conheço não, ninguém conhece não, ninguém sabe quem são não. Eu nunca vi um cara desse andando aqui pela praia, de Boa Viagem. Não, não sei quem são esses caras. São anônimos? Eu não sei. Não sei se eles são pessoas que entendem do assunto, se não entendem. Não dá para saber porque a gente não sabe quem são. São pessoas que não aparecem, ninguém sabe quem são eles. Quem são os membros da banca examinadora? Eu não sei. Não sei se os caras estudam ou se não estudam. Eu só sei que eles cometem essas aberrações. Porque aqui não era para anular a questão, rapaz. Aqui era para trocar de certo para errado, porque a questão está errada. O INPS, ele não foi criado em 1966. Ele foi criado em 1967, porque o danado do Decreto-Lei número 72 só entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1967. Então, quando a questão afirma que em 1966 esses institutos foram transformados no INPS, não, está errado. Aqui era para... Está errado. Infelizmente, a banca examinadora não deu o braço a torcer. Os caras disseram assim, olha, o máximo que a gente pode fazer aqui é anular a questão. Mas a gente não vai dar o braço a torcer e dizer que erramos, não. Se errou, cara, admita. Mas vamos para frente, que atrás vem gente. Vamos lá, continuando aqui a questão da evolução legislativa da Previdência Social do Brasil. No ano de 1977, ou seja, 10 anos depois da criação do INPS, teve uma lei, que foi a Lei 6.439, que criou o SIMPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. E esse SIMPAS, ele tem o objetivo de agregar várias entidades. Entidades essas todas que trabalhavam no âmbito do que a gente hoje chama de Seguridade Social, né? Assistência social, saúde, previdência. As entidades que faziam parte do SIMPAS eram o INPS, que tinha sido criado 10 anos atrás, o IAPAS. IAPAS foi um instituto que foi criado para arrecadar e fiscalizar o devido pagamento das contribuições previdenciárias. Hoje, essa tarefa, nos dias atuais, essa tarefa é cumprida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Mas, naquele tempo, era o IAPAS. Então, o IAPAS cuidava disso, da arrecadação, da cobrança, da fiscalização das contribuições previdenciárias. O INAMPS também fazia parte do SIMPAS. O INAMPS era da área de saúde, de assistência médica. A LBA, a Legião Brasileira de Assistência, cuidava da área social, benefícios assistenciais. A FUNABEM cuidava da questão das crianças. A DataPrev, dessas entidades todas aqui, é a única que continua existindo. A DataPrev ainda existe. Ela cuida da questão da informática, do processamento de dados da Previdência Social. A DataPrev, né? Quando você for aprovado no concurso público, estiver lá trabalhando no INSS, o seu computador não está funcionando, tem que implantar lá um aplicativo novo, tal, aí você chama o pessoal da DataPrev. Aí o pessoal da DataPrev vai lá e resolve o seu problema. E tinha também a CEM, né? Central de Medicamentos. Central de Medicamentos era muito importante. A Central de Medicamentos, ela fabricava medicamentos e distribuía gratuitamente para a população, né? População pobre. Eu mesmo já tomei muito medicamento da CEM, né? Central de Medicamentos. Ia para o posto de saúde lá em Cruzeta, a cidade que eu morava quando eu era menino.
e com uma gripe, um defluxo, né? A gente chamava de fluxo. Depois é que eu aprendi que o nome certo é defluxo nasal, mas a gente chamava de fluxo. Aí com o defluxo danado ia lá, o médico passava um antibiótico, a sema, a gente pegava lá no balcão. Tudo de graça, era uma beleza. Acabou, a sema acabou. Dessas entidades aí, a única que continua existindo é a DataPrev, né? No caso do INPS e do IAPAS, não é que eles se acabaram. Houve uma fusão deles dois para dar origem ao INSS. Mas isso a gente vai ver depois, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui nessa lei 6.439, né? Que a gente fala na lei, a gente pega e mostra a lei direto do site do Planalto, lei número 6.439 de 1º de setembro de 1977. O que é que essa lei fez? Instituiu o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Aí veja aqui o artigo 1º, né? Fica instituído o Sistema Nacional de Previdência Social, Previdência e Assistência Social, o SIMPAS, né? Aí vamos ver aqui, ó. Ficam criadas as seguintes autarquias vinculadas ao MPAS, Ministério da Previdência e Assistência Social. Então, essa lei criou duas entidades, duas autarquias, que passaram a fazer parte do SIMPAS. O SIMPAS, ela agregava autarquias que já existiam antes da lei 6.439, e a própria lei 6.439 criou também duas dessas autarquias. A primeira foi o INAMPS. O que era o INAMPS? Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Hoje, o que vigora no Brasil é o SUS, Sistema Único de Saúde. Então, qualquer pessoa, independentemente se contribua para a Previdência ou não, pode ser atendido aí num posto de saúde gratuitamente. Mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo não tinha SUS. SUS é coisa da atual Constituição, Constituição de 1988. Antigamente, quem era atendido nos postos médicos é quem era ou segurado da Previdência Social ou dependente de um segurado. Por exemplo, eu me lembro quando eu era criança, morava lá na cidade de Cruzeta, no sertão do Rio Grande do Norte, eu tinha uma carteirinha do INAMPS. Eu usava muito para ir para o dentista, doutor Teixeira, dentista lá de Cruzeta, obturou um bocado de dente meu, tudo cheio de buraco, aí ia lá com a carteirinha do INAMPS, doutor Teixeira obturava os dentes, né? Mas aí, por que eu tinha carteirinha do INAMPS? É porque meu pai era segurado da Previdência Social. Aí por isso eu tinha carteirinha do INAMPS e podia ser atendido lá pelo dentista da cidade, doutor Teixeira, lá na cidade de Cruzeta. Então, essa mesma lei que criou o SIMPAS, ela também criou o IAPAS. O que era o IAPAS? Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social. O que é que o IAPAS fazia? Trabalhava na área de arrecadação das contribuições previdenciárias, na área de fiscalização das contribuições previdenciárias, fiscalizando as empresas, para ver se as empresas estão pagando direitinho a contribuição previdenciária. Se não estiver pagando, lavrava uma alta infração para que as empresas pagassem. Isso aí era realizado pelo IAPAS, que foi criado pela lei 6.439, em 1977. Então, a lei criou o INAMPS e o IAPAS. E reuniu no SIMPAS, além do INAMPS e além do IAPAS, várias outras entidades que já existiam antes dessa lei. Então, integram o SIMPAS as seguintes entidades. O INPS, que já tinha sido criado 10 anos atrás, em 1967, mas passou a integrar o SIMPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. O INAMPS, que acabou de ser criado por essa mesma lei aqui. A Legião Brasileira de Assistência, LBA, que já existia antes. A Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, FUNABEM. Aqui tratava de criança, de adolescente. Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. A empresa de processamento de dados da Previdência Social, a DataPrev, como eu acabei de falar,
dentre todas estas entidades que integravam o SIMPAS, a única que continua existindo até hoje é a Dataprev. E o IAPAS também fazia parte do SIMPAS e também a Central de Medicamentos. A Central de Medicamentos também faziam parte do SIMPAS, né? Então, foi uma parte da evolução legislativa da Previdência Social no Brasil, foi aqui a criação do SIMPAS, em 1977. Aí agora, em 1990, 1990, aconteceu algo importante. Em 1990 foi criado aquela autarquia federal que você está fazendo esse curso porque você quer ir trabalhar lá, né? Você quer ser um servidor do INSS. Então vejam aqui quando é que o INSS foi criado. O INSS é um jovem. O INSS só tem o quê? 28 anos, né? A gente está em 2018. O INSS foi criado em 1990. O INSS foi criado pela lei número 8.029, que é uma lei do ano de 1990. Essa lei 8.029, ela promoveu a fusão do IAPAS com o INPS. Então, IAPAS deixou de existir, INPS deixou de existir. E no lugar deles dois entrou uma autarquia só chamada INSS. Então percebam o seguinte, quando o INSS foi criado, ele tinha duas competências distintas. Ele tinha a competência que foi herdada do IAPAS, que era a competência de realizar a arrecadação previdenciária, a cobrança das contribuições previdenciárias, a fiscalização das contribuições previdenciárias. Então, o INSS herdou isso do IAPAS. E o INSS tinha também a função, tinha e ainda tem até hoje, de conceder benefício. Essa função, essa competência de conceder benefício, o INSS herdou do INPS. Então vejam, na sua origem, o INSS tinha as duas atribuições. Tanto a atribuição de conceder benefício, como a atribuição de correr atrás de empresa que está devendo a Previdência. Eu, por exemplo, eu trabalhei no INSS durante 10 anos. De 1997 a 2007. Eu trabalhava como auditor fiscal da Previdência Social. Então eu trabalhava no INSS, mas era nessa parte de arrecadação, fiscalização, cobrança, correndo atrás de empresa devedora, para que elas paguem seus débitos para com a Previdência Social. Eu não trabalhava concedendo benefício. Agora, o que foi que aconteceu no ano de 2007? No ano de 2007, aconteceu a edição de uma lei, a Lei 11.457, do ano 2007, que essa lei retirou do INSS essa atribuição que antigamente era do IAPAS e passou essa atribuição para a Receita Federal. Então, aquelas atribuições que antigamente eram do IAPAS, depois foram passadas para o INSS, atribuições de arrecadação, fiscalização, cobrança. Hoje essas atribuições são realizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tá legal? Mas isso estudaremos melhor na próxima aula. Até lá. Fiquem com Deus.